Oi, hoje eu quero falar com você sobre como responder uma questão na segunda fase do MPT. Então vamos traçar aqui alguns critérios para que a gente crie um modelo geral. É óbvio que esse modelo geral ele não vai atender a todas as questões. Tem questão em que esse modelo geral ele vai ser praticamente inútil, e para outras questões a gente vai ter que fazer alguma adaptação. Mas de maneira geral, ele vai ser o roteiro geral para você responder ali 80% das questões do MPT. Esse modelo que eu vou dar, ele é um modelo para um tipo de questionamento muito comum da prova do MPT, que é um tipo de questionamento com um caso concreto. Então a gente vai ter um caso concreto, criança foi aliciada para trabalhar em outro lugar. Então, esse modelo serve para esse tipo de questão, em que você tem um caso concreto, né? E depois ali você tem geralmente umas subperguntas. Então, como é que é o modelo geral, né? Esse modelo, mais uma vez, ele não serve, por exemplo, para uma questão que seja meramente doutrinária, como foi no 16º concurso, eu acho, que tinha quais são as funções dos direitos fundamentais. Esse modelo geral não serve para esse tipo de questão. Se a questão for como funciona o processo estrutural na Justiça do Trabalho, também não serve para esse tipo de questão. Esse tipo de questão é meramente doutrinário, e para esse, a gente vai usar aquela lógica comum da resposta de qualquer questão para responder como você responderia, como era na época, o nome anterior, no vestibular. Você vai fazer um texto, nesse caso é um texto mais longo, né? Mas um texto que você tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas eu quero falar desse modelo geral. No modelo geral vai ser assim, eu vou pegar trabalho infantil, porque trabalho infantil eu vou usar como modelo, porque dentre todas as coordenadorias do MPT, ela é a que tem o início mais previsível. Mais previsível. Então você vai ter ali, se esse modelo que eu falei, que eu estou falando, ele serve para 80% das questões do MPT, ele serve para uma questão de caso prático de direito de greve. Esse modelo de trabalho infantil que eu vou falar aqui, ele responde 80% das questões de trabalho infantil. Então, como é que seria uma resposta? Você tem um caso ali de uma criança trabalhando numa empresa, não tem cota de aprendiz, coisas assim. Então, sempre que for Código de Infância e tiver trabalho da criança, a resposta vai ser quase sempre a mesma. Então, de 1 a 3 parágrafos para começar, tratando sobre conceitos e teorias. Eu diria conceitos, teorias ou histórico. Você pode escolher um dos três ou dois dos três. Então, assim, se for trabalho infantil, você vai começar praticamente 80% das questões do trabalho infantil, você vai começar com explicando a superação do Código Melo Matos. Você vai falar que a criança não é mais objeto de direito, que agora é sujeito do direito, doutrina da proteção integral, superação da teoria do menor em situação irregular. Vai falar da tríplice exclusão, né, que é exclusão na infância, exclusão por conta disso não consegue um bom lugar para trabalhar e por conta disso tem uma aposentadoria ruim. Então você vai traçar ali aquela base, aquela propedêutica explicando o assunto. Então, se a questão for uma questão de greve, de liberdade sindical, você vai começar ali com um conceito. O conceito de liberdade sindical é de tal forma. Se for greve, ou você pode começar pelo histórico, né? Se for a questão de trabalho portuário, o trabalho no porto, aí se trata da história do trabalho no porto. Então, sempre ali no começo, 1 a 3 parágrafos, ou de história, ou de conceitos, ou de teorias aplicáveis, né? Se for trabalho em cadeia econômica, então você pode falar da teoria das instruções do avestruz, né? Do domínio do fato. Todos esses temas eu quero gravar um vídeo explicando um pouco melhor cada um desses vídeos. Mas então você tem ali a primeira parte da prova, que vai ser composta por 1 a 3 parágrafos, versando sobre conceito, histórico e teorias aplicáveis. Ou 1 ou 2 desses, talvez até os 3, se couber. Depois você vai para 1 ou 2 parágrafos da legislação internacional aplicável. O que é uma boa sugestão para você ter as coisas mais bem organizadas na sua cabeça? E, aliás, um parêntese aqui. Ter as ideias muito bem organizadas na sua cabeça é uma coisa essencial para a prova. Daí o tempo que você tem que dedicar ali para fazer o seu esboço de prova é importantíssimo.
Tá? Então eu quero falar um pouco sobre isso. O ideal é que você use 10 a 20% do tempo para preparar um bom esboço. Isso que as pessoas chamam de esboço, de esqueleto, de croquis, de boneco, as pessoas chamam de nomes diferentes. Então, são os tópicos principais que você quer abordar na questão. Você vai demorar uns 20% do seu tempo fazendo isso. Eu tenho muita experiência nisso, porque no meu concurso uma colega me pediu, que não tinha passado, me pediu para fazer um recurso para ela, me fazer um recurso com ela, na verdade, né? A gente tava os dois fazendo prova, ela não passou. Eu percebi que a prova dela, ela estava muito mais completa e ela tinha muito mais informações do que a minha. Mas ela não estava tão bem organizada quanto a minha. O que a gente tem que sempre ter em mente, eu também tenho muita experiência pessoal nisso, porque dei aula em pós-graduações para 150 alunos, que quando o examinador vai corrigir sua prova, ele vai corrigir possivelmente 150 provas iguais. Então a primeira ele vai estar muito empolgado. Na 15ª está mais ou menos, quando ele estiver na 40ª, ele vai olhar só por cima as questões. Ele vai se esforçar o máximo possível, mas ele não vai ter a mesma atenção que tinha na primeira. Então é muito importante que a resposta do assunto esteja muito clara na sua prova. Isso é muito importante, é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Então qual é uma boa sistematização para ajudar o examinador a ter empatia e a ler a sua prova com mais simpatia? Qual é a ideia geral aqui? Primeiro você cita as normas internacionais do sistema global. Então, Declaração Universal dos Direitos Humanos, PI10, PIDCP, Convenção Sociolaboral do Mercosul, Instruções da União Europeia. Depois você passa para a área trabalhista. Então, convenções da OIT, recomendações da OIT. Depois você passa para o Plano Nacional, normas constitucionais aplicáveis. Depois você passa para o infraconstitucional, normas da CLT, outras leis aplicáveis, lei antidiscriminação, ECA. Depois, se tiver, normas infralegais, portarias, normas regulamentadoras. Então, essa ordem de apresentação dos parágrafos ela é excelente. Você não precisa dedicar um parágrafo para cada bloco desse, porque senão você vai precisar talvez de 5 blocos de 5 parágrafos. Só para falar da legislação, talvez te tome muito tempo. Então pense aí uns 2 ou 3 parágrafos para abordar essas 5 hierarquias que eu falei. Normas internacionais do sistema global, normas específicas da OIT, Constituição, infraconstitucional, infralegal. São 5 blocos em 2 ou 3 parágrafos. Depois, se você ainda não trouxe as teorias aplicáveis ao caso, você passa para as teorias, né? Então, no caso de cadeia de produção, você vai falar, teoria do domínio do fato, enfim, tutela antidiscriminatória, explicar mais um pouco ali da questão, talvez 1 ou 2 parágrafos, né? Se você já não tiver feito no início da questão. Depois você vai para o desenvolvimento, que é pegar toda essa ideia, tudo que você apresentou e fazer a subsunção no caso concreto. Vai dizer, se as normas que eu citei dizem isso e o caso posto na questão diz isso, a conclusão é essa, né? Então, observem ali que tem uma adequação da legislação, das normas ao caso concreto. Você junta tudo e faz o desenvolvimento da questão aplicando ao caso concreto. Depois, se tiver norma, orientação, posicionamento institucional do MPT sobre o assunto, nota técnica, orientação de coordenadoria, é aí que você vai constar, né? Aí nessa parte a gente já está encaminhando para o final, orientações. Depois, em quase todas as questões, atuação do MPT no caso concreto. No modelo básico, tentar o TAC, se não conseguir, vai para ação civil pública, né? Com a pequena ressalva de alguns casos em que o TAC fica um pouco prejudicado, como casos de trabalho escravo mais horrendos, que o TAC não seria uma boa solução, mas em geral, TAC e se não, ACP. Em quase todos os casos, você pode citar a recomendação como uma saída possível, mas nunca deixar de citar TAC e ACP. A recomendação não pode ser o único mecanismo. E procedimentos promocionais, né? Também de fomento de vaga de aprendizagem, fomento de vaga de pessoa com deficiência. Então você vai dar um foco ali nesses procedimentos promocionais, políticas públicas, dizer o que o Ministério Público pode fazer fora dali, né? Fora do processo do inquérito e da ação civil pública.
Além disso, também, em alguns casos, você pode pensar no relacionamento do Ministério Público com outros órgãos. Então, no final, você pode sugerir oficial Ministério do Trabalho, oficial Polícia Federal, ou, se for assédio eleitoral, por exemplo, oficial Ministério Público do Estado, ou federal, se for no segundo grau. E aí, com esse posicionamento do MPT, da atuação, no caso concreto do MPT, você fecha a sua questão de segunda fase. Tá? Depois, eu quero que depois que vocês vejam esse vídeo, se tiver algum tema que vocês querem que eu explique com mais profundidade, vocês me mandam, que a gente vai conversando. Tudo bem? Um abraço.